por séculos, eles viveram nas sombras, influenciaram guerras, controlaram economias, fundaram linhagens e agora, segundo antigas profecias, o tempo deles pode finalmente ter chegado. Diversos clãs ao redor do mundo falam sobre o mesmo evento, um alinhamento, uma lua de sangue eterna, um levante, um chamado apocalipse dos vampiros. Então, se você é novo no canal, já se inscreva, deixa o seu like, hype o vídeo, que isso ajuda muito o canal a crescer, e deixa aí nos comentários o que você acha disso. Então, sem enrolação e sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom, mas para entrarmos de sola neste assunto, vamos entender a origem dessa profecia. Muita gente me pede para falar sobre isso aqui no canal, porque muita gente já ouviu falar sobre isso. Então, atendendo a pedidos de vocês, tá? Bom, pessoal, desde os tempos medievais, registros espalhados pela Europa Oriental, Oriente Médio e também na América do Sul, mencionam uma mesma narrativa, uma era final em que os vampiros deixariam de se esconder. Na região atual da Romênia, manuscritos atribuídos a monges do século XV descrevem os filhos da lua, aguardando o grande véu. Já na antiga Hungria, textos ocultos falavam sobre a noite da libertação e por aí vai, tá? No interior do Brasil, relatos indígenas misturados com tradições trazidas por colonizadores europeus mencionam 7 noturnos que aguardam o chamado escarlate. Coincidência? Acho que não. Uma narrativa global cuidadosamente preservada? Talvez. Bom, existem alguns clãs que estão aguardando este apocalipse com uma certa urgência, por assim dizer, tá? Um deles é o clã Drakov, que eu já falei sobre eles aqui no canal, tá? Eles são da Europa Oriental. Dizem que o clã Drakov, supostamente descendente de Vlad III, acredita que o apocalipse começará com 3 eclipses consecutivos e o colapso das estruturas religiosas globais. Para eles, o mundo humano já está enfraquecido. Crises políticas, instabilidade econômica, ameaça de uma terceira guerra mundial, enfim. Segundo a crença, o caos prepara o terreno. Outro clã também que está inspirado nessas histórias seria a Ordem de Lilith, que fica no Oriente Médio. Inspirados em mitos associados a Lilith, esse grupo acredita que o apocalipse não será físico, mas sim espiritual. Eles afirmam que a humanidade já está sendo drenada, mas não de sangue, mas sim de essência ou energia vital. Redes sociais, vícios, medo constante. Para esses vampiros, o mundo já está sob domínio do mal, apenas não percebe. Bom, um outro clã também bem conhecido que aguarda ansiosamente seria o Círculo da Lua Negra, que ficam na América do Sul. Relatos apontam, para rituais realizados em regiões isoladas da Amazônia, já falei até sobre os Moonlight aqui também. Segundo rumores, esse clã acredita que o apocalipse vai ocorrer quando a floresta se silenciar, quando os animais desaparecerem, quando o céu escurecer por fumaça, quando o homem romper definitivamente o equilíbrio natural. Para eles, o apocalipse é uma resposta da própria noite. Bom, e os sinais, alguns acreditam que os sinais já estariam se manifestando, tá? Assim, de acordo com as profecias reunidas, o apocalipse vampírico teria 5 sinais muito claros aí, tá? O primeiro deles seria a lua rubra permanente, que é uma sequência rara de eclipses lunares, sequenciados. Outro seria a queda dos guardiões. Instituições religiosas e espirituais perderiam, no caso, a sua influência completamente. O sangue nos governos seria outro. Os líderes manipulados por forças ocultas, o que de fato já está ocorrendo. O silêncio das florestas, que seria um colapso ambiental aí, extremo, assim, como se fosse uma perca total da vida natural. E o despertar dos antigos, que são os vampiros ancestrais que nunca morreram, eles apenas estão adormecidos, que eu já falei aqui no canal várias vezes sobre eles, tá? Bom, em criptas esquecidas de Praga, relatos falam de câmaras lacradas com símbolos que proíbem a entrada, que aí ficariam esses vampiros. Na região dos Cárpacos,
Moradores falam sobre cavernas que emitem sons metálicos à noite. Na Transilvânia, berço de inúmeras lendas, histórias sussurradas falam de algo se movendo sobre a terra. Segundo os clãs, existem vampiros primordiais, que são criaturas que não queimam no sol, não precisam se alimentar com frequência e conseguem influenciar até a mente de pessoas à distância. Se esses vampiros despertarem, o equilíbrio todo muda. Aí seria o início do apocalipse. Obviamente não seria imediato, não seria anunciado. Começaria com pequenos desaparecimentos, depois apagões, colapsos de energia. Hospitais começariam a ficar sobrecarregados, relatos de ataques inexplicáveis e o governo, obviamente, negando tudo. Ficariam negando tudo sempre, tá? A internet começaria a falhar, as comunicações ficariam instáveis e os satélites desativados. E então, numa noite, sem amanhecer, tá? Bom, muitos falam sobre isso, tá? O dia em que o sol não vai surgir no horizonte. Imagina aí você acordar, olhar na sua janela e o céu está escuro. Horas passam, nada muda. Aí aparece pânico, começam a ter saques, desespero, enfim. É nesse momento que, segundo as profecias, eles deixariam as sombras não como monstros desorganizados, mas como uma civilização estruturada, com hierarquia preparada pelos séculos. Muito parecido com o que acontece naquele filme 30 Dias de Noite, né? Que os vampiros ficam 30 dias, né? Eles estão no local lá no Polo Norte que não amanhece, passa 30 dias no escuro e os vampiros tocam o terror, tá? Bom, aí se tem uma outra questão que seria a nova ordem mundial vampírica, tá? Os humanos eles não seriam exterminados, como o pessoal pensa. Não, não, não. Eles seriam classificados como úteis, convertidos e descartáveis, tá? Grandes centros urbanos se tornariam fazendas de sangue controladas. Alguns humanos seriam protegidos, como médicos, engenheiros, cientistas, e outros simplesmente desapareceriam da face da Terra, tá? A economia iria mudar, a noite seria eterna e a lua seria soberana. É claro que no meio desse cenário iria ocorrer uma resistência, tá? Uma resistência humana, mas nem todos iriam aceitar. Grupos subterrâneos iriam surgir, caçadores modernos, tecnologia UV que seria adaptada, armas modificadas, enfim, cidades subterrâneas e abrigos solares artificiais. Iria começar uma guerra. Não uma guerra convencional, mas uma batalha pela própria existência, né, a sobrevivência da espécie humana. E esse confronto final, narrador, como é que seria? Bom, segundo a versão mais sombria da profecia, a humanidade teria uma chance: destruir o vampiro primordial, aquele que deu origem a todos os outros, aqueles que chamam de o primeiro, outros de o portador da noite. Sua morte quebraria o elo, enfraqueceria todos os outros, mas encontrá-lo exigiria atravessar territórios dominados, né? Criptas antigas, cidades devastadas e poucos sobreviveriam, tá? Enfim, há uma versão ainda mais perturbadora de tudo isso. Esse apocalipse ele não seria uma guerra, ele seria uma integração. Humanos oferecendo seu sangue voluntariamente, coisa que já acontece, eu já fico falando isso aqui no canal direto, isso já está acontecendo, em troca de proteção, imortalidade e poder. Aos poucos, a humanidade deixaria de existir, não por extermínio, mas por escolha própria. O pessoal iria escolher desaparecer. Bom, e se o apocalipse não for o fim do mundo, como o pessoal espera? Pois é, mas o fim da humanidade como nós a conhecemos, né? Se essas profecias forem reais, talvez a noite esteja apenas começando. E o que me deixa mais assustado é que muito disso aqui que eu passei para vocês já está acontecendo, tá? Eu fico vendo isso aqui, denunciando isso aqui no canal toda hora. Grupos de vampiros aparecendo aos montes, principalmente no Facebook, no Telegram. Aos poucos também estão migrando para o WhatsApp, até no Instagram, tá? Então, assim, isso me deixa muito preocupado. Pessoas cada vez mais se interessando pelo ocultismo, pelo vampirismo, querendo se transformar, querendo dar o sangue, querendo virar até lacaios, né, em troca de um pouco de poder. Então, assim, o apocalipse dos vampiros é uma coisa que já é profetizada há milênios, não é de agora. Então, se você procurar na internet, o livro de Nod, enfim, tem vários manuscritos que falam sobre um apocalipse dos filhos da noite. Então, assim, fiquem alerta, cuidado com
com esses grupos aí, o que o pessoal fica procurando na internet, não sei por que o pessoal fica caçando isso. Não entra na minha cabeça, tá? O pessoal querendo procurar por seres que não querem a sua presença, eles só querem mesmo te drenar. Mas enfim, a minha parte eu faço aqui, aviso sempre, né? Porque quando eu estou falando aqui no canal, eu sou doido, isso aqui não existe, é besteira. Quando alguma autoridade falar sobre isso, aí o pessoal vai começar a prestar atenção, tá? Enfim, vou ficando por aqui, né? Eu desejo aí para vocês uma ótima quinta-feira. Fiquem todos na paz e até breve, meus pequenos.